Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje vamos ver como fazer o projeto de um circuito de acionamento de cargas com o transistor PNP. É algo muito solicitado por vocês. Vamos mostrar os cálculos, são bem simples para que você consiga um acionamento adequado para determinados tipos de carga, por exemplo, motores, relés, lâmpadas ou outras cargas que vão consumir mais corrente. Aí você pode acionar diretamente com seu microcontrolador ou circuitos digitais, por exemplo. Tá bem interessante o vídeo e é um oferecimento da Raiza. Quer turbinar o seu laboratório de eletrônica? Acesse raiza.com.br. Veja lá todos os equipamentos disponíveis e muitos outros produtos. E na sua compra, utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Como exemplo para a aula de hoje, eu vou pegar esta aplicação. Temos um transistor PNP Darlington. Eu vou utilizar na prática o TIP 127. É um modelo que eu recomendo que todos tenham em estoque, bastante útil para várias aplicações. E vamos considerar um VCC aqui de mais 12 volts. E eu quero acionar uma carga aqui no coletor. A carga, vamos supor que tem um consumo de 300 miliamperes. Coloquei aqui uma fonte de corrente constante para simbolizar esta carga. E esta é a minha corrente de coletor. Então já estamos verificando alguns parâmetros. O transistor bipolar de junção do tipo PNP precisa ter uma tensão que promova uma circulação de corrente, de modo a obter uma tensão de base menor que a tensão de emissor e menor que a tensão de coletor, pois o nosso objetivo aqui é termos sobre a carga algo próximo de 12 volts. Teremos uma queda natural de tensão, obviamente por causa do transistor, mas algo em torno de 12 volts sobre a minha carga de 300 miliamperes e também, quando eu desligar o dispositivo, ter uma tensão igual a zero aqui. Para isso eu posso aplicar 0 volts aqui, neste ponto de controle, de modo a cortar o transistor, de modo a saturar o transistor, perdão. Quando eu aplico 0, saturo o transistor e eu tenho a minha tensão no coletor, e quando eu aplico 12 volts neste ponto, eu corto o transistor, colocando 0 volts sobre a carga. Para fazer esse cálculo, eu preciso dimensionar esse resistor de base. Esse resistor de base tem que ter um valor que garanta a saturação do transistor. Então vamos começar os nossos cálculos. A minha tensão de base é localizada neste ponto. Considerando uma tensão de 0 volts aqui neste ponto, a minha tensão de base vai ser qual o valor? Vai ser igual a VCC menos a VBE do transistor. Temos os dois dados, 12 volts, e a VBE para um transistor Darlington é em torno de 1,4, que é o dobro de 0,7 para o silício. Fazendo o cálculo, você vai encontrar 10,6 volts. Perfeito? 10,6 volts é a minha tensão de base, no caso da saturação do transistor. Sabemos que a corrente de coletor é 300 miliamperes. Então, coloco aqui 300 miliamperes como parâmetro. E eu também conheço a equação que determina a minha corrente de coletor. Corrente de coletor é igual ao ganho do transistor, HFE, vezes sua corrente de base. Esse parâmetro eu tenho e como eu já determinei o transistor que eu vou utilizar, eu também conheço esse parâmetro. Rearranjando a equação, eu sei que a corrente de base vai ser a corrente de coletor sobre o HFE do transistor. Minha corrente de coletor é 300 miliamperes, 300 mili, e o HFE do transistor, se você olhar no datasheet do TIP 127, vai encontrar o valor 1000. E aqui que vem o segredinho para garantirmos a saturação dele. Nós vamos considerar um HFE em torno de 10% do HFE previsto pelo fabricante. Então, se o HFE é 1000, 10% de 1000 é 100. Com isso, eu consigo uma alta saturação nesse transistor. Então, considerando 100,
eu vou precisar de 3 mA na corrente de base para que o transistor sature de forma adequada. E aí, como eu garanto isso? Quando eu tiver 0 volts aqui, eu vou ter uma queda de tensão igual a 10,6 em RB. Muito bem? Aqui eu estou colocando tudo em módulo. Sabemos que seria menos 10,6, mas estou considerando os cálculos em módulo, que vai resultar na mesma quantidade de ohms para o resistor. Olha só, o RB, aplicando a lei de Ohm, vai ser igual a VB dividido por IB. E já tenho todos esses parâmetros. 10,6 dividido por 3 mA. Se você fizer na calculadora, vai encontrar 3.533 ohms. Na prática, eu posso utilizar um resistor no valor comercial 3,3 kΩ, 3K3. Pode ser um valor um pouco abaixo, assim eu garanto uma corrente ainda maior que essa, um pouquinho maior que essa. E aí entra outro detalhe: se eu quiser acionar a partir de um microcontrolador, eu preciso garantir essa tensão de 12 volts aqui no momento em que o transistor vai cortar, pois 5 volts, por exemplo, que seria uma tensão de muitos microcontroladores, não seriam o suficiente para cortar o transistor. Eu ainda teria uma queda de tensão em RB, teria corrente circulando, por consequência, teria corrente circulando do emissor para o coletor, gerando uma queda de tensão na minha carga. Então, para garantir estes 12 volts, eu vou utilizar um arranjo bem simples com um pull-up, então um resistor de 10K, valor típico para resistores de pull-up, para os 12 volts, e aqui eu coloco um transistor de baixa potência PNP, pode até ser um BC337, NPN, aliás, né? Um transistor NPN, pois assim eu consigo aplicar aqui, vamos utilizar o valor padrão de 1 kΩ para a base, mas também pode ser calculado seguindo esta mesma lógica aqui, como já vimos até em outro vídeo, e aqui é a saída do meu microcontrolador que vai fazer o controle. E a vantagem disso é que eu coloco 0 aqui, eu corto esse transistor, teremos 12 volts nesse nó que vão cortar o chip 127. Colocando 1 aqui, eu saturo esse transistor, conduzindo corrente do coletor para o emissor, vai ter 0 aqui neste nó, saturando o chip 127, garantindo a queda de tensão na minha carga. É assim que eu projeto esse tipo de topologia com transistor PNP para um acionamento de carga com ele. Vamos ver na prática esse mesmo circuito aqui e vou comprovar para vocês que funciona perfeitamente. Tudo pronto para o nosso teste, galera, mas antes um recadinho muito rápido. Estamos encerrando a promoção de aniversário WR Kits. O cupom é WR11 para 50% de desconto em todos os nossos cursos exclusivos. Os cursos estão na descrição para você conhecer e selecionar os seus cursos. Aplique WR11 em quantos cursos quiser, tá certo? Aproveite essa promoção, está encerrando nos próximos dias, é a última semana de promoção, então invista agora mesmo no seu conhecimento com o cupom WR11. Também já aproveite, se ainda não deu like no vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tá aí o setup completo, temos o nosso fluke aqui para medir a tensão sobre a carga, fonte de bancada 5 volts para o acionamento aqui, simulando o nosso microcontrolador ou circuito digital, e 12 volts para a fonte principal. Transistor chip 127 e o transistor BC337 e os resistores do circuito. Eu estou com a carga eletrônica, esse fio que vem aqui para cima, já drenando 300 mA. Você pode verificar aqui no amperímetro da fonte que de fato teremos 300 mA circulando. E aqui eu vou mostrar a tensão sobre a carga quando aplicarmos 5 volts aqui para o controle do BC337. Tá aí, você ouviu o relé da carga eletrônica, estamos drenando 300 mA
E temos sobre a carga 11.07 volts. Temos uma queda prevista, uma queda natural, de acordo com o transistor. O transistor Darlington promove uma queda um pouquinho maior também que um transistor comum. Mas, de fato, temos 11,07 sobre a carga, um pouquinho abaixo dos 12 volts, e conseguimos acionar com um sinal de 5 volts, cujo consumo é inferior a 10 mA, ó, que comprova que podemos utilizar um microcontrolador diretamente aqui nesse transistor. Desligando, temos 0 sobre a carga. Perfeito. 0 consumo. Ligando, temos 11,08, 300 mA de consumo, e o Darlington está tranquilo, pois é uma corrente abaixo do que ele suporta, bem abaixo do que ele suporta. Eu coloquei um dissipador de calor. Tá aí mais uma aplicação de eletrônica, um circuito de interface de potência para microcontroladores. Você pode testar e utilizar em seus projetos profissionais. Quer mais dicas como esta? Poste aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Não esqueça do like, inscrição no canal, seja membro WR Kits e ative as notificações. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Continue acompanhando os nossos mais de 3.500 vídeos aqui no canal. Valeu sua audiência, um abração e até o próximo vídeo.